Assim que a garota abriu os olhos, percebeu que estava definitivamente morta, pois se lembrava perfeitamente bem. No entanto, naquele momento, ela se viu em um lugar desconhecido, e nem mesmo em seu corpo nativo. Ela tinha cabelos loiros e longos e dedos brancos e finos como os de uma boneca. Além disso, o cenário a lembrava mais a Idade Média do que o mundo moderno em que vivia. Se ela estivesse viva, estaria olhando para o teto branco do hospital. E isso porque ela foi atropelada por um carro e com certeza estaria no hospital. A garota estava apavorada com o que estava acontecendo. Ela se perguntava o que havia acontecido e como isso era possível. Além disso, ela estava muito interessada na questão de quem estava deitado ao seu lado. Afinal de contas, na segunda parte da cama havia um homem de cabelos escuros, e ele lhe parecia muito estranho. Afinal, ela nunca tinha visto tal aparência antes. Por um tempo, a garota ainda estava refletindo e, de repente, percebeu que já tinha visto esse tipo de coisa muitas vezes nos contos que havia lido. De repente, ela pensou que talvez sua morte não fosse real. A última coisa de que ela se lembra é de ter sido atropelada por um caminhão enorme a caminho dos exames de admissão da faculdade. Ela certamente não estava infringindo as regras e estava andando na faixa de pedestres. Ela apenas teve o azar de estar naquele lugar, naquele momento. Um fato positivo para sua sorte é que a garota era órfã, e ela achava que se tivesse eles certamente estariam de luto e lamentando a morte dela neste momento. Ela também sugeriu que se ela tivesse amigos, eles provavelmente também estariam tristes, mas a garota sugeriu que era provável que depois de sua morte, sua alma tivesse ido parar de alguma forma nesse romance. Ela também pensou em como teria muita sorte se sua vida nesse lugar fosse diferente da pior da sociedade. Ela decidiu que se tudo isso fosse realmente verdade, precisaria descobrir quem ela era e que lugar era esse imediatamente. Então ela tentou se lembrar do que havia lido no último. De repente, ela sorriu ao pensar no fato de que poderia acabar sendo a personagem principal. No entanto, mesmo que ela tivesse que viver sua vida como uma personagem secundária com um destino tranquilo, isso seria bom. Naquele momento, de repente, ela ouviu alguns sons estranhos atrás de si e quando virou a cabeça para o lado, viu que o homem que estava deitado ao seu lado havia acordado de repente, e era realmente assim. O homem se sentou na cama e começou a olhar em volta. Naquele momento, a garota pensou que ele era incrivelmente bonito enquanto dormia, mas agora, quando ele abriu seus lindos olhos, ele estava ainda melhor. Ela ainda não conseguia acreditar que uma coisa dessas na vida pudesse realmente acontecer, e isso havia acontecido com ela. A garota nunca tinha visto pessoas tão bonitas antes e de repente começou a se preocupar, pois tinha medo de dizer a coisa errada. Ela percebeu que precisava pelo menos falar com ele primeiro e quando abriu a boca, não conseguiu emitir um único som, apenas um soluço casual. O homem olhou para ela com surpresa e não disse nada. A garota estava ficando ainda mais preocupada porque não sabia o que aquilo significava. Então, ele simplesmente deu as costas e começou a se levantar de seu assento, indo embora. A garota pensou no fato de que deve ter ficado muito nervosa, e também tão nervosa que fez algum som estranho involuntário que o assustou. Mas, naquele momento, um homem se aproximou da cama e puxou uma corda grande que estava pendurada no canto do quarto. Em seguida, alguém bateu à porta do quarto. O homem disse em uma voz baixa e agradável que eles podiam entrar. Quando a garota ouviu a voz dele, ficou muito surpresa, pois achava que ele teria um som diferente. No entanto, era bem legal. Naquele momento, uma camareira entrou no quarto deles perguntando se desejavam tomar um banho imediatamente ao acordar. O homem ficou olhando para ela por um tempo e depois, aproximando-se, disse que provavelmente faria isso mesmo. A garota, por sua vez, continuou sentada na cama e enquanto ouvia esse diálogo, pareceu-lhe que ele o respondeu de forma bastante fria. Ela realmente gostaria de saber onde está, mas ela não podia se entregar dessa forma, então começou a se levantar da cama para dar uma olhada ao redor, pelo menos. Ela supunha que poderia aprender alguma coisa com a empregada, pois ela era uma criada e como ela sabia, eles não deveriam fazer muitas perguntas. Então, a garota se aproximou da empregada e perguntou-lhe qual era o seu nome. A empregada imediatamente ficou ansiosa e respondeu com voz trêmula que seu nome era Maria. Em seguida, ela perguntou a Maria qual era seu próprio nome. A empregada ficou incrivelmente surpresa com a pergunta de sua patroa, mas disse que era Delice von Vanister e depois de dizer essas palavras, curvou-se em sinal de respeito. Quando Delice ouviu isso, ficou muito surpresa, pois percebeu que era a principal vilã de um romance que havia lido recentemente, chamado Flores no Palácio Imperial. De repente, ela percebeu que se estava fingindo ser uma vilã, então a pessoa que acordou ao seu lado era Rony.
e ele é, na verdade, seu personagem favorito em toda a sua vida. Esse era seu querido Rony, e ela o amava incrivelmente, pois ele não era apenas o personagem mais bonito da história, mas também o mais inteligente, de fato, do romance Flowers in the Imperial Palace. Enquanto a protagonista se apaixona pelo príncipe herdeiro, Rony é um personagem secundário que está completamente à mercê dela, e sua esposa Delice na sala de bate-papo o ignora e até mesmo. E a garota agora não consegue acreditar que realmente teve a honra de ser essa personagem. Ela não entendia por que era essa vilã em particular e não, por exemplo, a personagem principal ou apenas uma garota insignificante que passava. Isso até a deixou tonta e ela não conseguia manter os pés em pé, caindo no chão. Delice intimidava seu marido porque ele era filho ilegítimo do duque e isso era como um estigma em sua linhagem. E Rony era filho do duque anterior de Vinister e de uma criada que havia passado apenas uma noite com ele por acaso. Por causa disso, o menino era desprezado pela família de seu pai. Ninguém o amava e todos só julgavam o pobre Rohan. Talvez tudo tenha chegado a esse ponto porque sua mãe era a única pessoa em quem ele podia confiar, mas ela ficou muito fraca após o parto. A mulher quase nunca saía da cama e vivia se desculpando com o menino por estar doente e não poder cuidar dele. E sem sua querida mãe, o menino se sentia muito solitário e seu coração estava incrivelmente pesado. Sua mãe sempre dizia que lamentava muito não tê-lo protegido e tê-lo submetido a um destino tão terrível. O mundo inteiro virou as costas para o pobre Rony quando ele tinha apenas 3 anos de idade, e no dia do funeral de sua mãe, o Duque de Vanister disse que ele era a única mancha de desgraça em seu nome, e por isso, disse ao garoto para se lembrar disso pelo resto de sua vida. Naquele momento, o garoto já estava passando por um momento difícil, pois havia perdido a única pessoa que o amava e seu pai o havia desonrado entre todas as pessoas. A única mudança que ocorreu na vida dessa criança ilegítima foi quando se descobriu que a duquesa era completamente infértil, e a saúde do duque estava piorando cada vez mais. Assim, o homem que estava ajudando a resolver seus assuntos disse que ele precisava nomear um sucessor para que não fosse tarde demais. O homem, que estava realmente enfraquecendo a cada dia, disse que não havia nenhum candidato adequado em sua família para o cargo. O assistente lhe perguntou o que ele achava da adoção. O duque já era bastante idoso naquela época, mas ele ainda insistiu em seu próprio caminho e recusou a ideia. Ele explicou que tinha de ser seu sangue para continuar a linhagem. Rony já estava mais velho e estava sempre praticando para melhorar suas habilidades com a espada. Então, o duque recorreu à sua ajuda e pediu que ele trouxesse a criança, pois não tinha outra escolha a não ser fazer isso. O duque, que não tinha outro herdeiro além daquele filho ilegítimo, voltou sua atenção para Rony, que tinha bastante potencial. E mais tarde, ele até começou a ser chamado de encarnação do Lobo Azul. Para fortalecer a posição de sua família, ele se casou com Delice, filha do Marquês de César. Entretanto, o infortúnio de Rony certamente não terminou aí. Certamente, ele estava começando a ser aceito e compreendido na alta sociedade. Entretanto, sua esposa nunca o respeitou. Um dia, ela chegou a jogar um copo de água fria em seu rosto e disse que ele não tinha mais graça, e ela definitivamente gostaria de se tornar uma imperatriz. Delice ficava gritando com ele e se perguntando se ele realmente achava que ela gostaria de ser apenas a esposa de um filho bastardo para sempre. Sim, até mesmo respirar o mesmo ar com ele era simplesmente indecoroso, por isso ela sempre pedia que ele nem chegasse perto dela. Ela estava realmente fisicamente enojada por esse homem, e nem sequer escondia isso. Tendo perdido a mãe ainda muito jovem, Delice se tornou o único amor do Marquês César. Ela foi grosseira com Rony e o humilhou de todas as formas possíveis. Ela era literalmente uma personagem nojenta com quem você não gostaria de conviver. E assim, no final, após uma longa discussão e fofocas, Delice se divorciou de Rony. Ao tentar envenenar o personagem principal, ela foi desmascarada pelo protagonista e depois disso, a garota foi simplesmente banida para fora do Império. Agora Delice estava muito preocupada com seu destino como vilã e com o fim que a aguardava. Ela teria tentado desenvolver um romance com Rony desde o início. Ela nunca tinha realmente entendido, mesmo quando estava lendo o romance, o que havia de tão bom nesse príncipe desleixado, e Rony sempre esteve em primeiro lugar para ela. Mas naquele momento, ela foi subitamente abordada por Mary, que ainda estava ao seu lado, e perguntou por que ela continuava a se dirigir a ela formalmente. Delice entrou um pouco em pânico e não sabia o que deveria fazer agora, já que de alguma forma, precisava esconder sua situação.
De fato, ela só leu as partes em que Rony aparece o tempo todo, portanto, não sabe como a garota costuma se comportar. Ah, e além disso, depois do divórcio de Delice e Rony, a participação dela na história diminuiu muito. De repente a empregada, vendo a expressão no rosto da patroa, perguntou ansiosamente se ela estava bem. A garota imediatamente olhou para ela e pensou no fato de que deveria pelo menos começar com algo simples. Delice achou que suas pernas e braços estavam prestes a ceder por causa da excitação, então ela tinha que tentar alguma coisa. A empregada ficou olhando para ela com surpresa e tentando chamar a atenção da madame, pois ela não a ouvia de jeito nenhum. Depois de algum tempo, a moça viu Delice chorando e perguntou, em voz baixa e trêmula, quem ela era e o que era aquele lugar. Quando Maria ouviu isso, ficou horrorizada. Ela se virou para Sua Majestade e perguntou se ela realmente não se lembrava de nada. Delice continuou a chorar e disse que era verdade. Ela só conhecia algumas passagens, mas ainda não entendia nada. A empregada correu imediatamente para a saída e disse à moça que esperasse um pouco, pois ela chamaria o médico imediatamente para saber o que estava acontecendo. Logo o médico chegou e perguntou se a moça não se lembrava de nada sobre si mesma. Ele ficou bastante surpreso e lhe fez várias perguntas diferentes. Ele até pediu que ela escrevesse alguma coisa e, apontando para um vaso de flores, perguntou se ela sabia como ele se chamava. E logo após uma análise detalhada, o médico disse que ela não havia esquecido informações sobre o mundo real, e se lembra de como segurar uma caneta e escrever. No entanto, ele acha que ela perdeu todas as lembranças de si mesma. Era muito difícil para ele dizer quando a memória dela voltaria, e ele acrescentou que ela poderia voltar agora mesmo, mas isso era muito improvável. Então, a empregada olhou para ele com surpresa e perguntou se ela realmente não voltaria. O médico, pensando no assunto, disse que achava necessário observar primeiro e que também achava necessário contar ao duque. Delice, por sua vez, fez uma expressão neutra e disse que não se importava que contassem ao duque sobre isso, mas que ela mesma esperava que fosse muito bom. Em seguida, o médico fez uma reverência e disse que, como tudo estava resolvido, ele seguiria seu caminho, pois tinha algumas ligações mais importantes a fazer. Depois disso, o homem foi embora, e a garota pensou que, como ele havia dito que tinha que contar ao duque sobre isso, a primeira coisa que ele provavelmente faria seria ir até Rony para informá-lo de toda a situação. Quando a porta se fechou, Mary se aproximou da duquesa e disse que ela sempre tomava banho depois de dormir. A criada também disse ansiosa que ela provavelmente estava se sentindo tonta agora, mas que talvez concordasse em preparar a água do banho para ela. Delice, sorrindo, disse que é claro que concordava e acrescentou que confiava nela. Mary estava pronta para chorar e, abaixando a cabeça, disse que nunca havia se dirigido a elas dessa forma respeitosa. A garota imediatamente cobriu a boca com a mão e pediu desculpas. E pensou consigo mesma que precisava se recompor. Afinal, ela havia sido educada demais em sua vida anterior, então agora precisava mudar drasticamente a si mesma e seu comportamento com as pessoas ao seu redor. A essa altura, ela é uma Deluz, portanto, deve se comportar de acordo, ou todos suspeitarão de algo. Então ela sorriu e disse que, nesse caso, a empregada poderia fazer tudo como sempre fez. E assim, mais algumas horas se passaram desde então. A garota já havia tomado seu banho e vestido suas roupas novas. Ela estava sentada na penteadeira, e as criadas estavam arrumando seu cabelo. Logo elas fizeram uma grande trança em seu cabelo, e Delice estava muito cansada, pois não conseguia acreditar que os preparativos matinais da imperatriz pudessem ser sempre tão árduos. Uma criada que acidentalmente a havia puxado com força pelos cabelos, imediatamente se curvou e pediu desculpas, dizendo-lhe que tivesse piedade dela. Mas a moça imediatamente respondeu que estava tudo bem e que ela deveria se preocupar. Ela não conseguia acreditar que sua personagem pudesse tratar as empregadas tão mal que elas agora reagiam tão mal ao menor passo em falso. De repente bateram à porta do quarto. Era Marie, e Delice a deixou entrar imediatamente. Quando a empregada entrou, ela foi imediatamente até a patroa e disse em seu ouvido que tinha algo a lhe dizer. A moça ficou imediatamente interessada e perguntou do que se tratava. Marie não quis contar na frente de todas as outras empregadas. Então a patroa voltou para elas e disse que podiam ser dispensadas. E apenas Marie permaneceu. As moças imediatamente fizeram uma reverência e começaram a sair. Quando Dallas e sua criada pessoal ficaram sozinhas, a moça, colocando os brincos, perguntou o que ela queria lhe dizer. Marie, por sua vez,
Disse que o duque havia pedido que ela lhe desse algo. Ela imediatamente olhou para a criada e se perguntou o que poderia ser. Maria respondeu que quando as pessoas de fora descobrissem sobre a perda de memória, haveria muitos rumores, portanto, seria bom manter as coisas em sigilo, e ele ordenou que os criados ficassem de boca fechada. Quando a garota ouviu isso, pensou que realmente não havia necessidade de provocar rumores e chamar a atenção para a situação. Quando se virou para a empregada e perguntou se havia mais alguma coisa, a garota ficou parada por um tempo, apenas olhando para ela sem dizer uma palavra. Isso até deixou Delice um pouco desconfortável. Então ela perguntou, rindo nervosamente, se era só isso. Maria cruzou as mãos nervosamente e disse que era só isso. Naquele momento, a garota pensou no fato de que aquilo era apenas uma formalidade e não. Mas então ela pensou no fato de que certamente, se você pensar na maneira como Delice se envolveu com Rony, tudo faz sentido porque todos ao seu redor estavam agindo dessa maneira. Na verdade, se a moça estivesse no lugar dele, ela teria ansiado pela morte da esposa, pois era simplesmente impossível viver com ela. Então, de repente, Mary se voltou para a patroa com medo na voz e disse que o café da manhã já estava servido, sugerindo que ela fosse comer. Então, logo ela desceu as escadas onde estava a mesa de jantar. A garota, quando viu todo aquele espaço, ficou muito surpresa. Ela não imaginava que houvesse tanto espaço nessa mansão. Mas, de repente, ela viu alguém sentado à mesa. Quando ela se aproximou, percebeu que era Rony e ficou surpresa. Na verdade, se você olhar de perto, pode pensar que o criador colocou toda a sua alma em sua aparência. E ela até mesmo durante a leitura desse romance. No fim das contas, ele não se esforçou tanto pelo personagem principal quanto deveria por esse homem. Ela simplesmente não tinha senso de realidade. Ela sente que pode piorar as coisas só de se sentar ao lado dele na mesa. Ainda assim, ela precisa tentar consertar seu relacionamento com esse homem, porque não há como deixar que seu personagem favorito se divorcie dela. Assim, ela se aproximou lentamente e se sentou em frente a ele. Delice pensou no fato de que deveria pelo menos tentar conversar com ele sobre alguns assuntos casuais primeiro, mas ela estava tão desconfortável que tinha medo até mesmo de olhá-lo nos olhos, quanto mais começar a falar sobre qualquer coisa. Ela respirou fundo, pensando que o mais importante nesse caso era apenas iniciar uma conversa, e que a partir daí tudo se resolveria por si só. Então, com um sorriso, ela se virou para Rony e disse que o tempo estava muito bonito hoje, e que ela estava gostando muito, devido ao calor que fazia lá fora. Os servos que estavam presentes na sala ficaram todos muito surpresos e começaram a esperar a reação do senhor a essa frase. Rony ficou em silêncio por um tempo, mas ele olhou para ela com um olhar surpreso, e ela achou que era uma pequena vitória. Ele nem sequer havia olhado para ela antes. A garota não podia acreditar que tudo que ele fez foi ficar olhando. No entanto, ele ignorou suas palavras. Então, nesse caso, ela decidiu agir de forma mais decisiva. Delisa o chamou pelo nome e perguntou se ele havia gostado da comida servida no café da manhã. Naquele momento, os criados estavam prontos para desmaiar e quando a garota viu a reação deles, pensou que havia dito algo errado, pois não entendia por que todos reagiam daquela maneira. Rony, por sua vez, pegou um guardanapo que estava por perto e, limpando a boca, disse que estava gostando de tudo. Mas naquele momento, ela percebeu de repente que havia cometido um grande erro, pois fingira ter perdido a memória. Portanto, ela não deveria ter se lembrado dele. Foi então que ela pensou em como as pessoas estão certas ao dizer que somente pessoas inteligentes conseguem mentir, porque elas levam em conta até mesmo os menores detalhes que podem revelar suas mentiras. E disse com a voz trêmula que só o havia chamado pelo primeiro nome porque tinha ouvido de seus servos. Em seguida, ela também se desculpou por não ter perguntado e perguntou se poderia se dirigir a ele simplesmente pelo primeiro nome. O homem ficou sentado em silêncio por um tempo, ignorando completamente as perguntas dela. Delice achou que sua pergunta era boba, pois ela já o havia chamado pelo nome antes, mas por mais um tempo o homem permaneceu em silêncio e então, virando-se para ela, disse que ela poderia fazer isso se quisesse. Quando ela ouviu isso, ela ficou muito surpresa, pois não conseguia nem acreditar que o próprio Rowan havia lhe respondido. Mas depois disso, a garota riu nervosamente sem dizer mais nada. Então o homem se levantou da mesa e começou a sair. Ela olhou para ele com surpresa e não conseguia acreditar que ele já estava deixando tão rapidamente. Afinal, ela havia dito apenas uma palavra. Ele apenas a olhou diretamente nos olhos por alguns segundos ao se despedir e, em seguida, começou a sair da sala.
A garota se voltou para Marie e perguntou onde ficava o escritório do Duque. A criada ficou um pouco surpresa, mas depois disse que era o segundo cômodo no final do corredor, na ala esquerda. Ela se perguntou, no entanto, para que servia. Delice, levantando-se de seu assento, disse que só tinha mais uma coisa a dizer ao Duque, e foi por isso que ela perguntou para onde ele estava indo agora. E ela foi, sem mais nem menos, para aquele escritório. A garota pensou no fato de que, por mais terrível que fosse o relacionamento deles, ela não conseguia acreditar que eles pudessem ignorar sua perda de memória daquela maneira. Ela foi até a porta e ficou ali parada por um tempo, pensando que poderia ter perguntado, pelo menos por decência, como ela estava se sentindo em geral. Então ela até abriu a porta sem bater, pensando na pergunta que certamente ouviria dele naquele dia. Se ela estava bem, de fato. Mas assim que Delice abriu a porta, outra pessoa apareceu na frente dela, e era Rony. Esse cara tinha olhos e cabelos castanhos, quando a garota percebeu que se tratava de um assistente leal chamado David. Ele havia sido mencionado várias vezes no romance, e a garota duvidava que o rapaz soubesse de sua perda de memória. Afinal de contas, o Duque havia dito que tentaria notificar menos pessoas sobre seus assuntos. Então David se voltou para a garota e com uma voz áspera perguntou o que ela estava fazendo naquele lugar. Delice percebeu imediatamente pela voz dele que ela o enojava. E sim, aquela expressão em seu rosto mostrava todas as suas emoções como se estivessem em uma folha de papel em branco. No entanto, a garota não ficou confusa e disse que queria ver o Duque, perguntando se poderia entrar. A moça não entendia como poderia esperar algo diferente, já que sua personagem estava apenas sendo desagradável com Rony, e ninguém gostaria disso. David, por sua vez, disse que não acreditava que a senhora desejasse entrar na casa do senhor, mas, de repente, ouviu-se uma voz de homem dizendo que ela poderia entrar. Ele franziu a testa e depois disse que ela havia sido convidada. É claro que ele ficou completamente descontente com isso e não entendeu seu mestre. No entanto, ele teve que obedecer. Em seguida, o rapaz saiu da sala. E Delice, ao contrário, entrou e ficou em silêncio por algum tempo. Quando a porta se fechou atrás da assistente, a garota cumprimentou Rony. Ele, por sua vez, disse que ela não teria vindo por nada, então lhe perguntou o que havia de errado. Delice ficou espantada com o fato de que ele pudesse responder friamente à sua esposa, mas então ela se perguntou se ele não teria sido informado do que havia acontecido com ela em primeiro lugar. Rony levantou a cabeça e olhou para ela, imaginando se ela estava se referindo à perda de memória. Se sim, ele havia sido informado. E então ele se perguntou se a empregada não teria transmitido suas palavras a ela. Depois disso, ele voltou para os papéis e começou a examinar algo e, em seguida, a escrever. Delice ainda não desistia. Ela disse que sabia que o relacionamento deles antes da perda de memória estava longe de ser perfeito. Por isso tinha vindo para conversar e discutir as coisas com ele. O homem pensou por um momento e depois se perguntou surpreso. Ela estava realmente dizendo que tinha vindo para ter uma conversa tranquila com ele? Em seguida, ele disse em um tom sarcástico que, como a duquesa havia perdido a memória, era permanente esquecer. Ron, sem demonstrar interesse na conversa, disse que não conseguia nem imaginar o que ela estava fazendo. No entanto, era melhor contar a ela de uma vez. A garota imediatamente gritou, dizendo que ele havia entendido tudo errado. Infelizmente, ela não se lembra de nada, mas se ela foi realmente rude com ele, ela se desculpa sinceramente. Quando o homem ouviu isso, ele até colocou o papel de lado. Afinal de contas, sua esposa nunca havia pedido desculpas antes. Delice, por sua vez, deu meia volta e começou a se afastar, dizendo que não o distrairia. Aparentemente, ele estava ocupado demais para falar com ela e por isso, quando ela saiu pela porta, a outra ficou muito chateada. Afinal de contas, ela queria ouvir pelo menos uma palavra gentil em seu discurso. Ela queria o melhor. Mas como sempre, o resultado foi terrível, tudo para cumprir. A garota foi para seu quarto e, deitada em sua cama, pensou no fato de que não sabia absolutamente nada e decidiu não interferir mais. Ela achava que tudo se resolveria de alguma forma. Delice estava pronta para chorar, mas de repente se perguntou como as coisas estavam mais adiante no romance, a fim de se orientar pelo menos um pouco em relação aos eventos. Em Colors of the Imperial Court, o protagonista é o príncipe herdeiro do Império, Astrid, e a protagonista é uma princesa angelical do pequeno reino de Jaleia, chamada Grace. Para garantir a segurança do reino, a princesa foi enviada para esse império específico, e então o protagonista e a heroína começam a se apaixonar um pelo outro gradualmente, mas ainda com confiança.
E Rony, que não sabia absolutamente nada sobre isso, fica do lado bom da princesa. Mas depois disso, a garota, por mais que tentasse se lembrar, não conseguia. E ela até entrou em pânico e não conseguia acreditar que havia realmente esquecido tudo. Mas ela tentou se tranquilizar, porque ela se lembrou de que no original houve uma guerra de conquista. Se esse for realmente o caso, então o Império de Astrid não pretendia exatamente iniciar essa guerra, e os defensores eram os vizinhos do Império. Esses incluem o Reino de Caroline e o Reino de Médici, e depois que o primeiro reino fez uma aliança com os bárbaros, o Império de Astrid entrou na guerra para finalmente acabar com ela. É claro que, como resultado da guerra, o Reino de Caroline foi derrotado, e embora a guerra tenha terminado muito bem, mas devido à traição de um aliado, Rony foi ferido e ficou manco, inclusive de uma perna. E sua esposa, Delice, vendo isso, não demonstrou nenhuma compaixão, mas apenas sorriu e riu dele o tempo todo. E foi nesse momento que Rony, incapaz de suportar todos os abusos dela, pediu o divórcio dessa garota horrível. E agora que a garota se lembrava de tudo isso, ela percebeu que isso nunca deveria acontecer. E como ela agora estava em seu corpo, não permitiria que Rony fosse ferido e não permitiria que o divórcio acontecesse sob nenhuma circunstância. Na época em que a garota se viu envolvida nesse caso, era primavera, e Rony e Delice estavam se divorciando no início do outono. Essa guerra horrível durou 2 meses inteiros e começou no verão, portanto, ela não tinha tanto tempo de sobra quanto gostaria. Mas ainda assim, Delice não pode simplesmente dizer que o reino de Caroline fará uma aliança com os bárbaros que entre os aliados há um traidor. Ela será imediatamente interrogada sobre onde obteve essa informação. E é claro que ninguém acreditaria nela se dissesse que leu sobre isso em um romance. Todos pensariam imediatamente que ela estava louca e tomariam medidas definitivas. Mas naquele momento, de repente, alguém bateu em sua porta. Era Maria. Ela disse que tinha vindo avisar a garota sobre a programação do dia seguinte. Delice olhou para a porta com surpresa e não entendeu de que horário ela estava falando. No entanto, ela permitiu que a empregada entrasse. Assim que a criada se aproximou da cama, a garota sorridente imediatamente perguntou o que estava planejado para amanhã. Maria ficou um pouco tímida, mas depois disse que haveria um banquete de aniversário para Sua Alteza, a princesa, muito em breve. E Sua Senhoria estava se preparando para esse banquete há dias, mas de repente se esqueceu dele, assim como se esqueceu de todos os outros assuntos importantes. Delice, quando ouviu isso, pensou imediatamente no banquete de aniversário. Então ela se levantou da cama, dizendo que certamente o príncipe herdeiro também estaria lá. A empregada ficou um pouco surpresa com essa pergunta, mas disse que estava certa. Ele também foi convidado para o evento. E também há rumores de que esta é a primeira vez que uma princesa do reino de Jalia vem a um evento como esse. Delice, quando ouviu isso, percebeu imediatamente que esse banquete aparentemente seria o lugar onde o protagonista e a heroína se encontrariam pela primeira vez. Ela percebeu imediatamente que não havia como perder essa chance. Mesmo que ela quisesse recusar e não ir a um evento como esse, porque não gostava muito deles. A garota ficou em silêncio por um tempo e depois se perguntou se Rony não iria comparecer. Mary, por sua vez, respondeu que o banquete era para um aniversário real, então o duque simplesmente teria que comparecer mesmo que não quisesse. Então a garota percebeu que era nesse evento que Rony conheceria o personagem principal do romance e, é claro, na história ele ainda não está apaixonado pela princesa. O que significa que Delice agora tem a melhor chance. Os personagens principais se encontrarão, e ela precisa deixar claro para a princesa que Rony não está, de forma alguma, em seu gancho. Além disso, ela precisa mostrar ao próprio marido que não tem interesse no príncipe herdeiro, para que ele certamente não fique com ciúmes. De repente, uma criada se aproximou da moça e perguntou se havia algo errado. Delice, por sua vez, sorriu e pensou que eles ainda viriam no banquete do que ela era capaz. E tudo porque a garota iria se esforçar ao máximo para fazer o príncipe e a princesa finalmente felizes. E Rony não estava tão ligado à protagonista. E então o dia seguinte finalmente chegou bem cedo. Na hora do almoço, ele e Rony foram para o evento. A garota, sentada na carruagem, pensou no fato de que até mesmo o ar parecia um pouco mais pesado, e ela não podia acreditar no quanto estava tensa por causa da conversa que tiveram no passado. Toda vez que ela olha para Rony, só pensa em como ele é adorável.
Ela poderia até mesmo ficar olhando só para o rosto dele o dia inteiro, sem parar, e certamente não ficaria entediada. Mas, de repente, ela percebeu que definitivamente não faria isso. Ela deveria conversar mais com ele para discutir a guerra que estava prestes a acontecer. Então, tomando coragem, a garota se voltou para Rony e perguntou se ele costumava ir a esses banquetes. O homem, por sua vez, nem sequer olhou na direção dela e simplesmente disse que tinha que visitá-los com frequência. Delice, quando ouviu isso, ficou imediatamente feliz e disse que aquela era uma noite muito bonita porque o tempo não estava muito quente. Havia uma brisa agradável e sua carruagem era muito confortável. O homem, ainda desviando o olhar, disse que ela estava certa afinal. A moça então percebeu que ele era um cubo de gelo natural e não disse uma palavra. Mas mesmo com tudo isso, ela não conseguia parar de pensar nele como pessoa e em sua aparência, porque ele era simplesmente um belo personagem. Logo a carruagem parou e as portas se abriram. E dali veio a voz do mordomo, que se virou para o senhor Duque e disse que estava muito feliz em vê-lo. Delice, quando virou a cabeça para o lado, viu a enorme propriedade e ficou muito surpresa, pois não imaginava que pudessem chegar tão rápido. Rony foi o primeiro a sair da carroça e já havia se afastado, não querendo nem mesmo ajudar a esposa a descer. A garota percebeu que não conseguiria descer sozinha com seus sapatos enormes, então se virou para Rony, dizendo que estava muito alta e perguntou se ele poderia ajudá-la. Mas o homem apenas olhou para ela com raiva. A garota respondeu que poderia descer sozinha e achou muito infeliz sugerir que ela se segurasse nas alças. No entanto, ela teria de descer com os próprios pés e naquele momento, Delice começou a descer, mas de repente, seu calcanhar ficou preso e ela começou a cair. A garota pensou em como isso seria o maior constrangimento, mas de repente Rony correu até ela e ela pensou que era apenas uma sorte fabulosa. E então, olhando para o marido com surpresa, ela se perguntou se ele realmente a havia levantado para que ela não caísse. O homem imediatamente a colocou de volta na carruagem e disse com uma voz fria que ela poderia não agradecê-lo por isso. Depois disso, ele lhe deu a mão e Delice disse que ainda estava incrivelmente grata a ele porque, afinal, ele a havia pegado e ela não havia se envergonhado na frente de todos. O rosto do homem não mostrou nenhuma reação e, infelizmente, ela não conseguiu descobrir o que ele estava pensando. Mas depois disso, eles foram para a mansão em silêncio. Rony disse que estava na hora de entrarem para não se atrasarem. Assim que abriram as portas, o mordomo imediatamente anunciou a todos os convidados presentes que eles haviam chegado. Delice, assim que entrou, ficou muito surpresa. Veja, era bastante espaçoso e muito caro. Ah, e além disso, todos os convidados que já haviam chegado um pouco antes estavam olhando diretamente para eles quando passavam. A garota que olhava ao redor não conseguia encontrar onde estavam os membros da família real. Pelo que ela se lembrava, o imperador tinha uma esposa e até uma concubina. O governante de fato se casou 2 vezes. A primeira esposa foi a imperatriz. Ela deu à luz uma filha e um filho, o príncipe Cameron e a princesa Sofia. A concubina também teve filhos com o governante. Era um segundo príncipe e uma segunda princesa, mas infelizmente a imperatriz morreu cedo demais. Assim, a concubina se tornou a segunda esposa do governante, e depois de se tornar imperatriz, ela queria fazer de seu filho o príncipe herdeiro. Então, a voz do mordomo falou pedindo a atenção de todos. Ele disse que Sua Alteza o príncipe herdeiro Cameron e Sua Alteza a princesa Sofia haviam chegado. Todos os convidados imediatamente começaram a olhar para eles e a admirá-los, e Delice pensou no fato de que o príncipe herdeiro acabou sendo Cameron, que por acaso é o personagem principal do romance. Ela olhou diretamente para o cara que estava passando e achou que a aparência dele realmente combinava com seu status. Ela achava que ele era um cara muito bonito, mas é claro que ela gostava mais do Rony. Assim, ela rapidamente parou de olhar para o príncipe herdeiro e desviou o olhar para o marido. Ele, por sua vez, se perguntou se ela gostava tanto assim dele. No entanto, seu rosto estava bastante severo. A garota não conseguia acreditar que ele a estava olhando tão atentamente, pois parecia que mesmo por um instante, seu coração saltaria do peito. Então Delice se perguntou por que ele de repente estava perguntando se ela gostava dele, e presumiu que provavelmente era por causa dele. Então ela disse, sorrindo, que é claro que gostava do homem. Ele não respondeu nada, apenas ficou olhando para ela por um tempo. Depois disso, o duque simplesmente se virou e, sem dizer uma única palavra, começou a se retirar. A garota ficou muito surpresa, sem entender o que havia acontecido e o que ela havia dito de errado. Mas, naquele momento, ela ouviu a voz do príncipe herdeiro atrás dela, voltando-se para Rony, perguntando se era seu amigo íntimo.
Assim que a garota se virou, ficou muito surpresa, pois não sabia quando eles tinham conseguido se tornar tão amigos do príncipe herdeiro. Ron se aproximou dele, fez uma reverência e saudou. Sou, portanto, o futuro filho do Império. A garota entendeu imediatamente como cumprimentar alguém neste lugar e repetiu imediatamente o gesto após o marido. No entanto, o príncipe herdeiro nem sequer ouviu suas palavras. Ele se virou para o duque e disse que eles não se viam há muito tempo e que ele tinha até sentido sua falta. Delice ficou simplesmente surpresa e humilhada. Ela não conseguia acreditar que havia sido ignorada descaradamente. Ela certamente sabe que já faz algum tempo que eles não se veem. No entanto, em sua opinião, o príncipe herdeiro poderia ter, pelo menos, tido bons modos. Como Ron é o chefe da facção do imperador, naturalmente ele não poderia deixar de se aproximar do príncipe herdeiro. Mais tarde, quando eles começaram a disputar a atenção, a amizade deles se tornou mais problemática. Mas naquele momento, Sofia se aproximou de repente e cumprimentou a duquesa Delisa. Imediatamente fez uma reverência e disse que fazia muito tempo que elas não se viam. A garota concordou e depois disse que tinha ouvido falar que Delisa ainda estava desperdiçando seus poderes com aquela xixiuca inútil. Ela olhou para Sofia com surpresa e se perguntou: do que ela está falando? A princesa, por sua vez, riu e perguntou: ela decidiu se fazer de boba? Então a garota, depois de pensar um pouco, percebeu do que a princesa provavelmente estava falando. E voltando-se para Sofia, ela perguntou: ela quer dizer que Delice queria tomar o lugar da imperatriz? E se é isso que ela quer dizer, então a garota não pode se preocupar. No momento, ela só tem planos de colocar suas energias em coisas realmente importantes. Quando a princesa ouviu isso, ela ficou genuinamente surpresa e perguntou: é mesmo verdade? Delice sorriu presunçosamente e respondeu que era isso mesmo. Mas naquele momento os homens se aproximaram delas, e voltou sua atenção para o príncipe herdeiro. A garota o cumprimentou e disse que não o via há algum tempo. Cameron olhou para ela com surpresa e disse que era verdade. Eles não se viam há muito tempo, e Delice, por sua vez, sorrindo radiante, perguntou como ele havia passado todo esse tempo. O príncipe herdeiro ficou muito surpreso e olhou para ela com cautela, mas depois disse que estava bem. Naquele momento, a própria garota pensou que ele não poderia fazer tal expressão, porque agora ela não se importava mais com ele. Com certeza, os personagens originais estavam batendo nele sempre que podiam, e ela até se sentiu envergonhada de suas ações, já que estava fazendo tudo isso enquanto seu marido estava vivo. Então, Delice sorrindo disse que também estava bem, tudo porque havia se casado com um homem tão bom quanto o amigo dele, e ela realmente disse que não conseguia dizer a ele o quanto era sortuda por tê-lo conhecido. Rony ficou incrivelmente chocado quando ouviu isso. Houve um longo silêncio entre todos eles. Então Sofia se manifestou e disse que isso era novo. Em seguida, ela levantou a voz, dirigindo-se à duquesa. E todas as pessoas presentes imediatamente começaram a se virar e olhar para elas. De repente, Delize deu uma risadinha e pediu desculpas, dizendo que devia estar tomando muito do tempo deles. Então, virando-se, ela disse que nesse caso estaria indo embora. Mas naquele momento, Ron agarrou seu braço e a puxou para perto de si. Ela olhou para ele com surpresa. De repente, o homem começou a levá-la para longe do salão. A moça se voltava para ele, perguntando para onde estavam indo, mas ele não respondia. Logo depois, eles foram para uma pequena varanda e o homem, voltando-se para a moça, perguntou por que ela havia dito aquilo. Delice olhou para ele com surpresa e disse que não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Então o homem se voltou para ela e disse que antes de Sua Alteza ter convocado a reunião com sua boa sorte e se perguntou o que isso significava. Banir sua esposa nunca foi uma boa sorte, ou até mesmo o maior erro de sua vida. Além disso, foi o príncipe herdeiro que fez o coração daquela donzela vibrar e se apaixonar quando viu sua expressão de surpresa. Ele perguntou se ela agora percebia que o odiava com toda a sua alma. A garota ficou em silêncio por um tempo, depois se virou para Rony e disse que não tinha ideia de como ele a conhecia, mas que não sentia nada pelo príncipe herdeiro. De repente, Rony começou a gritar bem alto, perguntando como ela poderia ter certeza disso. Desde pouco tempo atrás, ela não conseguia tirar os olhos dele. A garota então olhou para ele e perguntou: ele realmente não percebe quem faz o coração dela bater mais vezes? Rohan ficou em silêncio por um tempo. Depois, olhou severamente para a garota e disse que a pessoa de quem ela gostava era o príncipe herdeiro e mais ninguém.
Delice, indignada, se perguntou se ele a estava ouvindo. Mas o homem a interrompeu e disse que ainda não havia percebido totalmente a perda de memória dela e que estava. Ele também disse que quando sua memória voltasse, ela ainda se arrependeria das palavras que havia dito. Delice estava pronta para chorar. Ela achou tudo aquilo estranho, pois o homem estava agindo como se a odiasse sinceramente. Ela não entendia por que ele estava fazendo uma expressão tão estranha no rosto. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e então ela disse que queria lhe dizer novamente que não amava o príncipe herdeiro. Mas, de repente, ela sentiu uma forte dor de cabeça. De repente, a garota não conseguia se manter em pé. Como tudo na frente de seus olhos começou a girar e a ficar embaçado, Delice quase caiu. No entanto, se Rony não estivesse ao lado dela, isso realmente teria acontecido. Ele correu até ela e imediatamente a levantou para que ela não se machucasse. O homem olhou para ela com surpresa e preocupação e se perguntou o que havia acontecido com ela. Será que ela não estava bem? Ela não disse nada por um tempo. Então, olhando diretamente nos olhos, ela disse que não estava nada bem. Estava apenas um pouco tonta de repente. Ele a colocou de volta no chão e perguntou: ela está realmente tonta? A garota desviou o olhar e respondeu que ele realmente não precisava se preocupar. Ela estava bem. Naquele momento, ela mesma percebeu por que isso havia acontecido, pois não havia comido nada desde a manhã, devido à necessidade de caber naquele vestido. Ela imediatamente explicou a situação a Rony e disse que provavelmente era por causa disso. O homem disse com toda a seriedade que era óbvio que a fome poderia causar desmaios. Delice virou-se para o outro lado e disse que, ao contrário do corpo dele, o dela era felizmente fraco, e era por isso que as coisas estavam assim. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois, olhando para a esposa, sugeriu voltar para a mansão. Delice olhou para ele com surpresa e perguntou por que ele havia decidido isso de repente. Afinal de contas, eles tinham acabado de chegar. Mas ele perguntou seriamente: ela realmente acha que isso é importante agora? E ele também se perguntava se ela desmaiasse de repente no meio da conversa, o que ela diria a ele para fazer. Naquele momento, Delice pensou que aquilo era muito parecido com um homem se preocupando com ela. Ela ficou de pé por mais algum tempo, e então ele lhe disse para se apressar. Logo eles estavam lá embaixo e a carroça havia chegado. Assim que o homem subiu, ele imediatamente estendeu a mão para que ela pudesse entrar sem problemas. A garota, ao ver esse gesto, imediatamente corou. Ela não esperava que ele realmente oferecesse ajuda, mas colocou a mão na dele e agradeceu. Assim que se sentaram, a carroça partiu imediatamente. Quando viu a expressão dele, Delice percebeu que ele devia estar realmente preocupado com a saúde dela. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e então a garota, voltando-se para Rohan, disse que ele estava mais cuidadoso e cauteloso. Ela perguntou: disse que não era nada disso. Delice suspirou pesadamente e pensou no fato de que ele poderia ter dito que estava preocupado apenas uma vez. Nada de catastrófico teria acontecido, mas ela o agradeceu mesmo assim. Rohan respondeu que já havia lhe dito que era por causa da fome. Se ela tivesse comido direito, ele não precisaria fazer tudo isso, mas a garota sorriu mesmo assim, agradecendo por ele ter se importado mesmo com isso. Rohan não disse nada sobre isso e disse que ela poderia pensar o que quisesse. Durante o resto da viagem, eles ficaram em silêncio. Pouco tempo depois, a garota finalmente abriu os olhos e chamou a empregada. Marie correu imediatamente para o quarto e, quando viu a senhora, ficou feliz por ela estar finalmente acordada. Delice olhou para ela com surpresa e disse que, afinal, ela estava em uma carruagem, então não entendia como estava naquele lugar. A empregada imediatamente se aproximou dela e lhe disse que ela havia dormido por 24 horas sem acordar. A garota ficou muito surpresa. Ela não conseguia acreditar que havia adormecido enquanto andava de carruagem, mas presumiu que provavelmente era porque estava cansada. Maria também disse que na noite passada o cavalheiro não sabia o que fazer com ela, então levou Delice para o quarto. Surpresa, ela olhou para ela e perguntou: isso é mesmo verdade? Ele a carregou em seus braços? Foi difícil para a garota acreditar, mas a empregada confirmou essa informação e disse que ele também parecia muito confuso. Mas ela também pensou no fato de que nada de grave parecia ter acontecido. Então ela perguntou à empregada: onde ele está agora? Maria respondeu que o cavalheiro tinha ido ao Palácio Imperial bem cedo pela manhã porque tinha alguns assuntos a tratar lá. Quando ouviu isso, ela ficou muito surpresa e perguntou: isso é mesmo verdade? Ela também se perguntou se ele não teria lhe dito acidentalmente quando voltaria.
A empregada ficou um pouco chateada e disse que ele não havia falado. No entanto, ele disse para vigiar a senhora o tempo todo e naquele momento, sim ou eu de repente engasguei com a água que estava bebendo. A empregada ficou imediatamente assustada e perguntou se ela estava bem, pois todas as suas roupas estavam encharcadas. Ela disse que estava bem, mas não podia acreditar que Rony havia realmente lhe dito para vigiá-la. Mary saiu imediatamente e disse que traria roupas novas imediatamente para que ela não se sentasse no molhado. Delice pensou no fato de que, embora o que ele estava dizendo não refletisse seu caráter, ela ainda estava feliz. Quando Mary começou a trocar as roupas de cama, pois elas também estavam molhadas, ela disse que o Marquês viria à tarde, pois ele também estava muito preocupado com a saúde dela. Quando a menina ouviu isso, percebeu que se o Marquês viesse, ele estaria falando sobre o pai de Delice. Ela não conseguia acreditar que os rumores haviam se espalhado tão rapidamente. Ela havia ficado doente apenas na noite anterior, mas disse à empregada que entendia e que não se importaria com isso. A garota percebeu que se ele fizesse uma visita depois do almoço, ela ainda teria tempo. Ela percebeu que se ele fizesse uma visita depois do almoço, isso significaria que ela ainda tinha tempo. A garota saiu da cama, trocou de roupa e foi para o corredor. Assim que fez isso, imediatamente se animou. Ela se sentiu muito melhor. Ao olhar ao redor, percebeu que estava realmente em um romance. Afinal de contas, somente em uma história de ficção uma casa poderia ser tão organizada e decorada. A mansão era tão grande que se você não estivesse acostumado, poderia facilmente se perder por um bom tempo. Mas de repente, ela viu um cômodo entreaberto e imediatamente se perguntou o que havia ali. Então ela abriu a porta e viu que era uma passagem secreta para uma masmorra. Ela se perguntou se havia algo lá embaixo. Então decidiu descer e dar uma olhada, embora tivesse muito medo de entrar em lugares como esse. E logo Delice se viu no fundo do poço, mas ele estava vazio. Ela não conseguia acreditar que não havia nada de especial nessa sala secreta, e isso a deixou muito triste. Mas de repente, ao dobrar a esquina, ela viu uma estranha porta marrom. Ela era incomum porque era diferente do design do resto da mansão. Até a caneta era muito diferente, como se representasse algo, e tinha uma luz dourada brilhante, como se fosse mágica. A garota estava muito cautelosa, pois nada havia sido mencionado no livro. E ela ficou muito curiosa para saber o que poderia estar por trás dessa porta misteriosa e bonita ao mesmo tempo. Delice estava prestes a abrir a porta quando, de repente, ouviu a voz da empregada perguntando onde ela tinha ido. Maria disse que o Marquês já havia chegado, então ela teve que ir ao encontro dele. A garota ficou muito surpresa por ele ter passado tão rápido, pois ela ainda não tinha tido tempo de ver nada. Ela estava irritada com o fato de isso estar acontecendo agora. Ela não tinha outra escolha a não ser subir as escadas. Ela decidiu perguntar a Rony um pouco mais tarde, porque não havia mais ninguém para perguntar sobre essas passagens secretas. Assim que ela se levantou, a empregada mandou encontrar o Marquês. Mas Delice saiu para o jardim e não conseguia acreditar que ele tivesse que vir para aquele lugar. Ela pensou que eles se encontrariam na sala de estar, tomariam uma rápida xícara de chá e seguiriam caminhos diferentes. Assim que ela saiu para o pátio, viu imediatamente um rapaz bastante jovem. Ele se levantou e cumprimentou a moça. Ela pensou que ele devia ser o pai dela. Mas Delice hesitou, porque ele era de meia idade e não se parecia com o pai de ninguém. O homem, por sua vez, se aproximou dela e perguntou se ela estava bem. A garota estava começando a ficar nervosa, mas tinha que agir naturalmente. Então respondeu que estava bem e começou a caminhar até a pequena mesa que ficava no meio do gazebo. Ela sorriu e disse que, como ele mesmo perceberia, ela estava perfeitamente bem, então ele não precisava se preocupar. Ela mesma pensou se havia respondido com naturalidade suficiente para sua personalidade. O pai, por sua vez, ficou cauteloso e perguntou qual era a aparência oficial dela. Ele disse que ela poderia chamá-lo de papai como de costume, e de repente, se perguntou preocupado se ela ainda não havia se recuperado e ainda estava doente. Delice ficou muito surpresa, pois nem sequer havia percebido que sua personagem poderia chamá-la de pai informalmente. Em seguida, o homem colocou a mão em sua testa e perguntou se ela estava com febre. A menina continuou sentada sem responder, pensando que também teria de chamá-lo de papai para não ser identificada. O homem se ofereceu para chamar o médico da família se ela ainda não estivesse bem. Delice sorriu e disse que isso era totalmente desnecessário. Ela só queria acrescentar algo oficial, então ele não precisava se preocupar com isso. O homem riu e disse que devia ser uma piada dela. Ele a chamou de sua filha querida e disse que ela era muito original.
Delice continuou a sorrir e pensou que ela provavelmente só era simpática com o próprio pai e tratava todos os outros como algo desagradável. Logo a empregada lhes trouxe chá e algumas sobremesas e o homem, com uma expressão séria no rosto, perguntou como ela estava se saindo ultimamente. A moça percebeu pela expressão dele que ele estava preocupado com a vida familiar dela e queria saber como estavam as coisas com o Duque. Ele também perguntou se ela estava passando por um momento difícil, e a garota respondeu que estava tudo bem. Rony a trata muito bem e tudo está calmo. Quando o pai dela ouviu isso, ficou muito surpreso e perguntou se era verdade, pois ela sempre sonhou em se tornar uma imperatriz. E nesse caso, ela provavelmente não teria sucesso. Delice explicou que havia decidido desistir de seu objetivo de se tornar imperatriz. Ela preferia estar com Ron a sonhar em ser imperatriz, e seria um grande desafio realizar isso. Seu pai riu e disse que isso fazia sentido para ele agora. Ele acrescentou que provavelmente foi por isso que enviou a carta a Ron assim que Delice ficou doente. Quando a garota ouviu isso, ficou surpresa e perguntou se Ron realmente havia feito isso. O homem respondeu que havia ficado surpreso quando recebeu a carta de Rony, mas que agora que tudo estava bem, ele estava muito feliz por sua filha. Delice olhou para o pai com surpresa e ainda não conseguia entender como ele sabia disso. Agora que sabia que Rony havia lhe enviado uma carta, ela percebeu que Rony estava realmente preocupado com a saúde dela, apesar de ter dito o contrário na festa. Era agradável e incomum para ela conhecer um homem tão disposto a esconder sua bondade e sinceridade. Ela decidiu descobrir mais e perguntou o que exatamente Rony havia escrito em sua carta ao pai. Naquele momento, a empregada começou a servir o chá. No entanto, quando seu pai estava prestes a responder a pergunta, Delice acidentalmente deixou cair a xícara e queimou a mão com o chá quente, fazendo com que ela gritasse de dor. Seu pai se aproximou de Delice, perguntou se ela estava bem e pediu para ver o ferimento de sua mão queimada. A empregada, por sua vez, começou a se desculpar pelo que havia acontecido. Delice respondeu que estava bem, apenas assustada e com uma pequena queimadura causada pela água quente. A empregada percebeu seu erro e se ajoelhou, pedindo desculpas a Delice pelo que havia acontecido. Delice tranquilizou a empregada, dizendo-lhe que estava tudo bem e que não havia necessidade de se preocupar tanto. Ela percebeu que o ferimento era pequeno e que não havia necessidade de nenhuma medida séria. No entanto, a empregada continuou a acreditar que era culpada e implorou por misericórdia. Delice se levantou e abraçou a empregada, assegurando-lhe que estava tudo bem. Delice ofereceu à empregada uma toalha úmida e fria para aliviar a queimadura, o que surpreendeu a empregada e a fez agradecer. A empregada agradeceu a Delice por sua gentileza e disse que traria uma toalha agora. Naquele momento, meu pai percebeu o quanto Delice havia mudado e que qualidades maravilhosas ela possuía agora. Meu pai começou a demonstrar suas emoções, dizendo que sempre soube como Delice realmente era e como estava feliz por ela ter se tornado mais carinhosa e amigável. Apesar dos rumores sobre seu temperamento, meu pai expressou seu orgulho por Delice, e disse que ela havia crescido e se tornado exatamente como ele sempre a viu. Ele também mencionou que o irmão e a irmã dela têm personalidades diferentes e não conseguem encontrar um ponto em comum, e perguntou se Delice poderia ajudá-los a se entenderem. Delice começou a se perguntar sobre as diferenças entre eles, mas achou que o problema estava mais em suas personalidades do que em seus personagens. Eles passaram mais algum tempo juntos caminhando pela propriedade e à noite, meu pai estava pronto para se despedir. A carroça chegou e eles começaram a se despedir quando o sol já estava se pondo no horizonte. Meu pai expressou alívio ao saber que Delice estava bem e pediu que eu enviasse seus cumprimentos ao Duque por ele. Delice respondeu que não deixaria de cumprimentá-lo e lhe desejou uma boa viagem. Após a partida de seu pai, Delice se sentiu cansada de bancar o outro homem na frente de seu pai. Quando se preparava para voltar à mansão, ela notou a carruagem de Rony se aproximando. No início, ela não percebeu quem era, mas depois viu que era a carruagem de Rony e percebeu que ele tinha vindo buscá-la. Delice pensou consigo mesma que se soubesse que teria que encontrá-lo, teria se arrumado. Mas assim que a carruagem parou perto da entrada, o homem abriu a porta e naquele momento, quando já havia saído, viu a moça e ficou muito surpreso. Ele até parou. Ele franziu a testa e se perguntou por que ela saiu, já que ainda está muito fraca. No entanto, Delice o ignorou e correu em sua direção, sorrindo alegremente. Ela pensou no fato de que, apesar de terem um relacionamento ruim, eles não se abraçavam. No entanto, em sua opinião, não seria nada demais se ela o fizesse uma vez. Rohan, entretanto, a viu chegando e imediatamente se afastou.
Ele ficou surpreso ao ver o que havia de errado com a garota, que corria para o nada com os braços estendidos. Ela se sentiu incrivelmente envergonhada e percebeu que tinha sido um pouco apressada com o abraço, então ficou ressentida com ele, perguntando por que ele estava perguntando o que ela estava fazendo, já que estava feliz em vê-lo. Embora eles tivessem passado o dia inteiro sem se ver, ela queria cumprimentá-lo. Rohan, por sua vez, virou-se e perguntou: ela está realmente feliz por vê-lo, exatamente ela? A garota o seguiu e se perguntou: há realmente mais alguém neste lugar além dela? Ela ficou no caminho dele e, com um sorriso no rosto, perguntou-lhe como tinha sido sua jornada e se tudo tinha sido tranquilo. Mas quando ela viu seu olhar surpreso e preocupado, ela ficou muito surpresa e achou que devia ter exagerado um pouco, mas Ron disse que ele tinha se saído bem. Ele sorriu e, chamando-a de querida, disse que estava de volta. Quando Delice ouviu isso, ela ficou tão surpresa que ficou sem palavras. Ela não podia acreditar que ele havia sorrido daquela maneira e a chamado de querida. Mas imediatamente percebendo suas ações, o homem tirou o sorriso do rosto e ficou sério novamente, dizendo que já era hora de voltarem para a mansão, pois estava escurecendo lá fora. Naquele momento, Delice ficou em dúvida se ele realmente sorriu só para ela ou se simplesmente não a reconheceu e estava de bom humor a ponto de não conseguir conter suas emoções. Ela tinha certeza de que não havia imaginado aquilo. Então ela o viu saindo, correu até ele, olhou-o diretamente no rosto e perguntou se era verdade que ele havia sorrido. Ron caminhou simplesmente para a frente e não respondeu nada. É claro que ele não respondeu, nem mesmo quando voltaram para a mansão. A garota imediatamente trocou de roupa e eles foram jantar juntos. No entanto, ninguém disse uma única palavra, o que deixou Delice tensa. Então, com um sorriso no rosto para aliviar a atmosfera, ela perguntou se era verdade que ele também havia gostado da comida naquele dia. Rohan não disse nada e continuou comendo. A garota não conseguia acreditar que mesmo quando ele estava apenas comendo, ele era tão bonito. E com aquelas bochechas lindas, ele a lembrava diretamente de um esquilo mastigando a noz pela qual ela havia esperado muito tempo. O homem ficou em silêncio por um tempo e não respondeu à pergunta dela. Então ele decidiu mudar de assunto, olhando para a mão dela, dizendo também que tinha ouvido falar que ela havia se machucado pela manhã. Delice imediatamente pegou sua queimadura, sorriu e respondeu que não era nada demais, apenas um pouco de chá molhado. Mas o homem continuou a insistir e disse que também tinha ouvido falar que ela havia poupado a empregada delinquente. A garota continuou sorrindo e disse que era isso mesmo. Ela não havia feito nada para ser punida com a execução e seu braço quase não doía, então estava tudo bem. Rohan pegou um guardanapo para limpar a boca dela e disse que Mercy nunca tinha estado fora de cogitação antes, mesmo que fosse por causa de uma gota de chá no chão, quanto mais derramá-lo em si mesma. Ele também disse, com um sorriso no rosto, que dessa vez ela foi, para sua surpresa, generosa e contente. Delice não sabia nem o que responder a isso, e ela mesma não conseguia acreditar que situações como essa existissem, e percebi que seu caráter era o pior possível. Não foi à toa que ela acabou sendo banida do Império. Então ela perguntou, com a voz trêmula, o que havia acontecido com essa empregada. O homem respondeu que havia escrito uma carta de recomendação para ela e a enviou. Em vez de melhorar, ela deveria estar bem a essa altura. A garota olhou para ele com surpresa e perguntou se ele realmente havia escrito uma recomendação para ela. Rohan respondeu que claro que sim, e que não achava que fosse algo especial. Naquele momento, Delice pensou que ele era simplesmente a pessoa mais doce e melhor do mundo, e sorrindo, disse que era incrivelmente doce e nobre da parte dele fazer isso. Mas Rony de repente ficou muito sério e disse que ela estava falando bobagem. A garota ficou indignada e respondeu que, embora ele continuasse dizendo que não era assim, ela via o contrário. Ele olhou para ela com surpresa e perguntou: ela realmente se lembrava disso? A moça respondeu que não se lembrava de nada, mas apenas o sentia e conhecia esse sentimento especial que, infelizmente, ela não conseguia explicar a ele. O homem não respondeu a isso, e Delice continuou pensando que ele era incrivelmente gentil, mesmo quando estava confuso. Mas, de repente, ela se lembrou das aventuras do dia e percebeu que precisava perguntar a ele sobre a porta no porão. Ela decidiu fazer isso agora, enquanto ele estava de bom humor. Ela se virou para Rony e disse que estava curiosa sobre algo no porão. Ela tinha visto uma porta durante o dia, quando estava caminhando, que era diferente de todas as outras, e perguntou se poderia entrar nela. O homem respondeu que ela deve ter encontrado o arsenal. Há uma lenda de que há muitas armas empilhadas lá, tantas que são passadas de geração em geração.
Delice ficou muito surpresa naquele momento. Ela não conseguia acreditar que a família Bannister fosse tão honrada a ponto de guardar armas por gerações. Ela então perguntou quem tinha as chaves do local. O homem respondeu que ele as tinha. Delice percebeu que estava sendo um pouco insistente. No entanto, ela estava genuinamente curiosa. Ela disse que estava muito curiosa e que gostaria de ver, então perguntou se ele poderia deixá-la entrar para ver o lugar inteiro apenas uma vez. Naquele momento, a garota pensou no fato de que sua personalidade era certamente incrivelmente bela. No entanto, seu charme feminino não funcionaria com Rony. Então, de repente, o homem franziu a testa e se perguntou: por que ela está olhando para ele desse jeito? Delice decidiu realmente tentar atraí-lo com seu charme. No entanto, infelizmente não funcionou. Então o homem se levantou de seu assento e disse que desde o início não havia lugares nesta casa onde ela não fosse permitida. No entanto, há muitas armas bastante perigosas lá. Então ele sugere que ela vá junto para que tudo corra bem. Ele começou a sair, dizendo que ela deveria esperar em seu quarto assim que terminasse de jantar. Ele a levaria até lá e eles veriam tudo, exatamente como ela queria. Delice ficou imediatamente feliz, bateu palmas e disse que o esperaria depois. Ela comeu rapidamente e subiu as escadas para seu quarto. Sentou-se perto da janela com uma xícara de chá e esperou pelo homem, perguntando se o que afinal estava guardado atrás daquela porta. De fato, no romance em The War em Rony Strappedra, ela se lembra de que a espada dele até quebrou durante a batalha, e ele se machucou por causa disso. É claro que, como ela agora é a personagem de Delice, não permitirá que ele se machuque dessa forma. Embora não saiba os detalhes, ela espera que ele entre com uma espada sólida para essa batalha. Então, de repente, ela se perguntou se a espada mais forte deste mundo poderia existir, e passou a pensar que poderia haver algumas criaturas mágicas aqui. Coisas que foram criadas com magia são muito boas. Por isso, ferramentas feitas de materiais élficos são muito resistentes, especialmente se a arma mágica for feita de um material tão forte quanto o diamante. Mas uma arma que pudesse ser quebrada com as mãos, e não importava o quanto você explodisse, era definitivamente, como ela sabia, indestrutível. Se os humanos souberem dessa habilidade dos elfos, eles certamente começarão a explorá-los em condições horríveis e até mesmo a mantê-los. É por isso que todas as criaturas mágicas e os elfos vivem se escondendo e ficando fora da vista de qualquer pessoa viva, para salvar suas vidas e evitar a escravidão dos humanos. Houve até um episódio no romance sobre o resgate de escravos elfos, e Delice sabe exatamente onde eles vivem. Então ela teve uma ideia brilhante em sua cabeça: como poderia salvar um homem e fazê-lo se sentir bem. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.